Olá! O vídeo de hoje é sobre Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse é o segundo livro do Jorge Amado que eu leio. O primeiro foi Tenda dos Milagres e eu gostei bastante. Eu acho que tem uma resenha para ele no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro quem me deu foi a linda da Tati Dantas. Obrigada, Tati. E eu já adianto que eu gostei muito. Eu demorei para começar a ler o Jorge Amado. Jorge Amado é um escritor, foi um escritor baiano muito conhecido, né? Acho que o Jorge Amado é o escritor brasileiro mais traduzido, né, para outras línguas. Ele é bem popular e essa é uma das suas obras mais famosas, né? Esse é um livro de 1937 e ele conta a história de uns menores infratores da Bahia que eram conhecidos como Capitães da Areia. Esses meninos, eles eram oriundos de lares desfeitos, são crianças negligenciadas em todos os aspectos, então eles sofrem muita violência, são carentes de tudo, de bens materiais, de afeto, de carinho, e elas acabavam incorrendo no crime para poder comer, né, para poder sobreviver. E esse é um livro que ele, apesar de ter sido escrito em 37, não perde a atualidade, porque essa realidade dos menores infratores, ela é muito presente no nosso país ainda, né? Acho que todo mundo, em alguma medida, experimentou alguma coisa do tipo, sabe? De histórias, de ocorrências desse tipo na sua cidade. Então, assim, o Jorge Amado vai criar essa história sobre um grupo de garotos, um grupo grande, que é chefiado por um menino chamado Pedro Bala. A idade desses meninos varia de 8 a 16 anos, o Pedro Bala é ali um adolescente e ele é assistido por mais alguns outros que são aqui os principais do romance, né? Então tem o João Grande, que é um adolescente também, mas ele é muito bom, assim, ele é talvez o mais ingênuo dos meninos. Tem o Gato, que é um menino muito vaidoso e mais mulherengo, talvez. Tem o Professor, que é um menino que lê, ele tem essa paixão, então ele rouba livros e lê muito e conta história para os meninos, para os colegas. Tem o Sem Pernas, que é, assim, talvez um dos personagens mais sensacionais desse romance, que é um menino coxo, e que tem uma história terrível de violência e de abandono e desamparo. Ele é aquele tipo de menino que implica com os outros, que agride meio que para se proteger, exatamente porque ele tem uma sensibilidade mais aflorada. Mas ele é um menino que, por essa sensibilidade mais aflorada, tem muita consciência do trágico da situação deles, né? Eu acho que o Jorge Amado, ele consegue muito isso com o Sem Pernas e com o Professor, que são dois meninos que, apesar de muito jovens e marcados pela vida, eles têm uma lucidez muito grande. Eles parecem ter uma percepção de como as coisas funcionam maior que os seus amigos. E isso dá para eles muita noção da condição trágica em que eles vivem, né? Esse livro, ele é composto por capítulos curtos. Ele começa com uma reportagem de jornal e depois cartas que são respostas a essa reportagem. A reportagem é sobre um assalto feito pelos Capitães de Areia. E depois vem uma série de respostas da polícia, de um juiz, de uma mãe de um menino, de um menor, do diretor do reformatório, né? E aí começa a história dos meninos. Esse é um livro, então, muito sobre o descaso da sociedade com essas vítimas da desigualdade, que são pessoas que acabam sozinhas no mundo e totalmente desprovidas em casa, sem família, sem condições, e que acabam, então, elas incorrem no crime de uma forma meio desesperada para sobreviver, né? Os Capitães da Areia, apesar deles terem um lado, como o Jorge Amado fala muito, de liberdade e de uma certa alegria, né? São meninos que, apesar de toda a violência que sofrem, de toda a feiura do mundo já, da dureza que eles vivem desde muito cedo, eles buscam ainda brincar, se divertir, ir pra capoeira, ir pro batuque dos terreiros, né, gargalhar na rua. Então, assim, são meninos que ainda buscam alguma alegria. Então, assim, a graça desse livro é exatamente essa associação, porque são meninos muito precoces desde muito cedo, que cometem crimes desde muito cedo, são expostos a realidades muito cruas e duras desde muito cedo, mas que ainda guardam alguma
ingenuidade, né, alguma inocência de criança. E assim, o Jorge Amado consegue criar cenas aqui de partir o coração. Esse livro, ele é muito comovente. Ele tem um quê de folhetinesco, é até uma coisa que o Milton Atum fala aqui no Pós-Fácil. Ele é composto por capítulos curtos e ele se assemelha muito aos folhetins, que eram aqueles romances publicados de forma fascicular numa parte do jornal. Então, para prender a atenção do leitor, sempre tinha essas coisas mais dramáticas ou mais melodramáticas. Então, assim, tem bastante disso nesse livro, né? Esse livro tem até algumas situações um pouco piegas em alguns momentos, mas de modo geral, assim, a visão do Jorge Amado para a sociedade, para esse grupo de menores e as cenas que ele constrói para os meninos mostra que o Jorge Amado tinha, assim, uma percepção muito aguda de como as coisas funcionavam. Tem um discurso academicista voltado para os pobres que muitas vezes me incomoda e que muitas vezes até pretende representar os pobres, que vê os pobres como pessoas alienadas, que não são capazes de escolher, que quando fazem mais escolhas é porque são desprovidos de conhecimento. E acho que uma coisa que o Jorge Amado mostra aqui é que mesmo vivendo as situações a mais de duras e carências de todos os níveis, e que com muita negligenciados em muitos sentidos, os pobres sabem da sua situação, assim. Eles têm consciência de como as coisas funcionam. Eu acho que isso foi uma coisa que eu gostei muito no livro de Jorge Amado, que não tem essa coisa de discurso academicista, que fala dos pobres de fora com aquela coisa de quem nunca experimentou a pobreza e de que muitas vezes nem conviveu com essas pessoas para poder falar em nome delas, assim. Eu acho que o Jorge Amado, ele consegue botar essa complexidade no livro, especialmente quando ele constrói personagens que são, ao mesmo tempo, muito precoces e muito ingênuos, porque esses meninos, eles têm toda uma brutalidade, mas eles também têm uma necessidade enorme de afeto. Então são meninos que a gente sente muito desamparo deles, né? Então, assim, além desses dois personagens que eu achei muito bem construídos, o professor e o Sem Pernas, que eu acho que foram algumas das situações que me comoveram mais pela sua lucidez, né, e pela sua noção do trágico, ele pega a figura mais heróica do livro e coloca fazendo uma coisa terrível, mas ele complexifica a cena de tal modo, assim, claro, você não vai relativizar a gravidade do que aconteceu, mas que mostra como as coisas são muito mais complexas do que elas parecem. Então, assim, esse é um livro com ideologia socialista, tem uma idealização, sim, dos pobres, dos marginalizados, aqui como eu acho que tem nas outras obras do Jorge Amado, ele é conhecido por isso. Mas fica também aquela noção de que, assim, o Jorge Amado não simplifica o problema para simplificar a solução, de que ele tem bem noção de que a coisa é muito mais complicada. Então ele põe toda a brutalidade de que os meninos são capazes de fazer aqui, ele põe os meninos fazendo, mas também mostra o quanto eles ficam marcados por isso, o quanto eles têm noção do quão embrutecidos eles estão e das consequências que isso pode ter. Tanto que muitos dos meninos almejam alguma outra coisa, né? Os meninos vão ter destinos diferentes aqui, você vai ter desde aquele menino que consegue meio que fugir desse padrão de violência e morte precoce, até aquele que vai para um destino ainda mais brutal do que o dos Capitães de Areia. Então, assim, eu acho que o Jorge Amado consegue criar cenas muito boas, muito complexas, criar personagens muito ricos e promover, assim, uma discussão bacana, né? A gente pode até pensar que é uma discussão talvez muito tendenciosa, porque ele tinha ideologias socialistas, mas não, eu acho que não. Eu acho que ele consegue fazer um panorama muito bom aqui a despeito da ideologia que ele desejasse professar. Ele dá a complexidade da coisa. Tem o livro, não vou dizer que o livro não tem nenhum problema, né? Além dessa certa pieguice que eu disse que ele tem, ele tem uma variação no modo narrativo que eu não entendi muito bem. Porque, assim, o Jorge Amado faz parte de uma geração de 30
que tinha uma preocupação literária, assim, de temas mais regionais e também de crítica social, e que tendia a um texto mais enxuto, que é o caso, por exemplo, da Raquel de Queiroz no 15, ou do Graciliano Ramos, que é super enxuto. Então, assim, o livro do Jorge Amado, ele começa bem enxuto, né, assim, ele, em alguns momentos ele é quase sincopado, tem uma agilidade narrativa, mas depois o texto vai ficando mais lírico, vai ficando mais poético, a ponto de o narrador começar a inserir frases de efeito e a repetir essas frases de efeito. Ele repete nos mesmos capítulos, depois ele repete mais adiante em outros capítulos. E o texto, ele ganha um quê até assim de como se passasse a ser contado por um contador de histórias, né? Porque ele admite mais esse lirismo. E eu não entendi muito bem essa transição, assim, né? O texto, ele, como eu falei, ele tem esses momentos de jornal intercalando, iniciando e intercalando a narrativa, mas depois ele ganha esses ares meio poéticos que eu não entendi muito bem. E só por isso ele não ganhou, e por isso pela preguiça, né, em alguns momentos, ele não ganhou 5 estrelas, né? Eu comentei no Instagram que tava lendo e muita gente ficou super feliz dizendo que era um dos livros favoritos. Então, assim, as pessoas não fiquem tristes, eu dei 4 estrelas, é muito bom. Né? Tipo, 5 estrelas é perfeito, 4 estrelas é muito bom, livrão. Dentre esse processo de construir os personagens, os meninos, a dinâmica entre eles, o Jorge Amado, ele consegue criar certas sutilezas, assim, que são muito interessantes. Então, por exemplo, os meninos, eles criam um código e eles respeitam, né? Então, assim, tem aquela ideia dos moleques sem ler, dos delinquentes, mas na verdade eles têm todo um código de honra que eles mesmos criam para se manter organizados, né? Eu achei isso interessante. E tem a mudança, né, da percepção que os meninos têm da figura feminina, que se passa a partir da entrada de uma personagem que é uma entrada já no meio do livro, né? Tem uma personagem muito importante que ela aparece no meio do livro e que ela vai ter todo esse papel de aflorar um outro lado dos meninos que talvez não tivesse muito evidente, né? Então eu achei bem interessante essas sacadas do Jorge Amado. Gostei muito do livro, assim, é um livro que você devora mesmo. Eu acho que é um autor também que consegue conjugar bem essa coisa da densidade dos assuntos com o prazer da leitura, né? Até por isso acho que o Jorge Amado é um autor muito bem recebido pelo povo, é um autor popular, muito traduzido, né? Ele está muito ligado ao prazer da leitura, mas que também traz discussões muito interessantes. Então eu gostei muito de ler o livro. Tati, muito obrigada por esse presente lindo. Eu preciso ler outras coisas do Jorge Amado. Vocês que conhecem mais o Jorge Amado, me indiquem. O Teatro dos Milagres eu já li. Então me indiquem aí alguma outra coisa que vocês acham que vale a pena. Tá bom? É isso. Beijos e até a próxima. Tchau. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro. Eram em verdade os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Ali estavam mais ou menos 50 crianças, sem pai, sem mãe, sem mestre. Tinham de si apenas a liberdade de correr as ruas. Levavam vida nem sempre fácil, arranjando o que comer e o que vestir. Ora carregando uma mala, ora furtando carteiras e chapéus, ora ameaçando homens, por vezes pedindo esmola. E o grupo era de mais de 100 crianças, pois muitas outras não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do Porto da Lenha. Nenhuma delas reclamava. Por vezes morria um de moléstia que ninguém sabia tratar. Quando calhava vir o padre José Pedro, ou a mãe de santo Dona Ninha, ou também o querido de Deus, o doente tinha algum remédio. Nunca, porém, era como um menino que tem sua casa. O sem-pernas ficava pensando, e achava que a alegria daquela liberdade era pouca para a desgraça daquela vida. Todos procuravam um carinho, qualquer coisa fora daquela vida. O professor naqueles livros que lia a noite toda. O gato na cama de uma mulher da vida que lhe dava dinheiro. Pirulito na oração que o transfigurava. Barandão e Almiro no amor na areia do cais.